Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Andrea da 8 Viagens e hoje nós vamos contar um pouquinho sobre Chicago. E para contar um pouquinho dessa experiência, a minha convidada hoje é a Silvia Santos. Sil, se apresenta para o pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Silvia Santos, da Vivistur Viagens. Também, como a Andrea, tenho a minha própria agência e a gente também faz alguns trabalhos juntos. Estou há 2 anos no mercado, mas antes disso já viajava um bom tempo, planejava as viagens para os amigos e estamos aí para conhecer o mundo. Delícia! E quando é que você foi para Chicago, Sil? Fui no começo de março, no dia 8, fiquei lá uma semaninha. Uma semaninha, começo de março. Então você pegou o começo da crise do coronavírus lá. Conta pra gente como é que foi essa experiência, viver lá isso. Foi bem interessante. Quando eu viajei, já tinha alguns casos, mas não muitos. E eu embarquei, o pessoal estava um pouquinho tomando precauções, mais aquelas observações de passar álcool em gel, lavar a mão, não ficar muito próximo. Então, foi tranquilo na ida. Mas bem no meio da viagem, eu cheguei na segunda e na quarta-feira teve o anúncio da pandemia global e o Trump fechando as fronteiras. Então, eu fiquei bem no centro. A experiência foi interessante, assim, de ver como eles se organizam. Para mim, foi bem diferente ver como os Estados Unidos é bem organizado. E os anúncios que eles dão na televisão, a gente ligava e eles já estavam avisando tudo. Então, você fica bem ciente do que vai acontecer. Eles enviam mensagens. E aí, a gente tem que ficar de olho para ver o que vai funcionar e o que não vai funcionar. E aí você conseguiu visitar alguma coisa lá na sua viagem? Porque foram uma semana, né? E você pegou no meio da pandemia. Você conseguiu visitar os pontos turísticos ou não? Consegui, super tranquilo. Achei a cidade bem mais vazia. Já tinha visto algumas pessoas viajando para Nova York, que a cidade estava bem mais vazia. Então, mas eu consegui ver tudo. Eu só não consegui ver o zoológico, que foi na quinta-feira. Eles anunciaram que não podia mais. E eu fiquei de segunda a sexta. Então, na sexta-feira, os meus planos mudaram por conta realmente da pandemia. Entendi. Mas que bom que pelo menos você conseguiu aproveitar bastante, né? Porque assim, era um tempo curto, mas você conseguiu ir pelo menos nos principais pontos. E conta pra gente aonde que você foi. Bom, eu fui numa época que estava frio, peguei 2 graus. O dia mais quente que eu peguei foram 12 graus, senti até calor. Meu pai do céu! Parecia um boneco de neve andando na cidade, né? Cheio de casaco, de roupas. Mas eu consegui visitar o Millennium Park, que é o parque onde tem o feijão, o famoso feijão, aquela escultura bem bonita. Linda! É linda. E tem também um auditório, é toda uma escultura, é muito bonito. O parque é muito bonito, mas ele estava no final do inverno. Então, não estava nevando, não peguei neve, mas não tinha verde na cidade. O Grand Park também, que tem uma fonte muito bonita. Fiz o passeio no Rio Chicago. Tem o passeio também que pode ir no Lago Michigan, mas esse não estava funcionando, porque aí venta muito, então os barcos não estavam indo para lá. E aí eu comprei o City Pass, que isso até é uma coisa interessante, porque às vezes os nossos passageiros também não sabem se é legal ou se não é legal. Tá. O City Pass ele dá direito a 5 atrações. Que legal! Tem uma lista e você pode escolher. Desses eu escolhi o Skydeck, que é na Willis Tower, que é aquele que ele sai para fora, são 4 caixas, ele sai para fora do prédio. Fui também no 360 Chicago, que é o outro que também sai, mas ele faz o que eles chamam de tilt, né? Que ele tá fora do prédio e ele faz aquele movimento. E nos museus, que é o Planetário, o Aquário e o Museu de História Natural. Bacana! Tem bastante coisa interessante para usar com esse passe. Vale a pena, realmente. Sim. E o valor é quanto? Eu me lembro, em real foi cerca de R$450. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu fiz o cálculo, se comprasse separado ia dar cerca de R$700. Uau! Tem uma boa economia e comprando aqui dá para parcelar. Não precisa comprar, né, à vista. Então, achei bem interessante. Porque quando você foi viajar, o câmbio já estava mais alto também, né? Então, também se influencia no valor final. Mas compensa, com certeza. Compensa.
compensa sim. E a cidade, ela é toda plana, então dá para fazer, dá para caminhar, é bem tranquilo, dá para andar de metrô também, é bem fácil de comprar o bilhete, é bem intuitivo, eu fiz o teste também, super tranquilo. Tá. É uma cidade que tem muita gastronomia para gente que gosta. Então dá para Hum, escolher um do lado do outro. Você não sabe nem para onde vai. Tem o Inca ali. adoro! E eles têm É algum muito prato bom. típico em Chicago ou não? É variado? Tem um prato típico que é a Deep Dish Pizza, que é aquela pizza que é bem mais alta. Tá, que parece uma torta. Isso. Para quem vai em Orlando, costuma comer lá. É. Até eu já tinha experimentado em Orlando, e aí quando chegou lá, eu confesso que eu pensei, falei, eu acabei não experimentando, porque eu já conhecia. Não Tá. é um prato que me agrada muito, eu sou mais brasileira, mais italiana, prefiro a pizza Pizza, fininha pizza mesmo. de verdade. Desculpem, Isso. gente, mas né? E aí eles dizem também que tem o cachorro quente, mas cachorro quente é cachorro quente, né? Né? E também agora tem uma coisa que eu gosto muito lá, é que eu não tenho, não, eu não trouxe a latinha. É a pipoca da Garrett, Garrett Popcorn. Ela é Pipoca. maravilhosa. É uma pipoca Uau! caramelizada. Eles têm a salgada, mas a que eu gosto da caramelizada e com castanhas. Então vem macadâmia, nozes, Ah, e não ela é é uma típica de lá. pipoca, é a pipoca. Aí A pipoca. sim. É a pipoca, e ela é feita artesanal, até eles estavam explicando, eles fazem na hora, tem validade de um dia, e aí se é na latinha, elas são 2 dias, tanto que eu deixei para comprar no último dia. Eu fui lá horas antes de embarcar, para ela chegar mais fresquinha aqui. Ah, que Então, ela. legal. Então ela não tem conservante, não é químico, digamos assim, né? Artificial. Hum. Eu gosto bastante. Teve aqui no Brasil uma época, no aeroporto de Guarulhos, eles tinham um quiosque, mas não tem mais. Então, Ah, entendi. E aí, Sil, dá uma dica pro pessoal. Você ficou uma semana, mais ou menos em um tempo curto, né, para se conhecer um lugar. Mas como é que você organizou para essa viagem? O que fazer nessa viagem? Só para o pessoal ter uma ideia de como é que a gente se organiza, né? Esse planejamento. 5 dias é um tempo bom para conhecer Chicago, porque os lugares são próximos. Então, 5 dias inteiros, considerando o dia de chegada e de saída, dá para fazer. Eu me Tá. organizei ficando numa região bem central. Eu fiquei em um hotel bem próximo à Michigan Avenue, e eles também chamam é um quadrilátero, que é a Magnificent Mile. Então, nessa região tem muitos restaurantes, tem muitas lojas, e é próximo para você ir em todos esses pontos turísticos, seja de metrô, seja a pé, seja de Uber, que funciona muito bem lá também. Então, Tá. você consegue otimizar a distância e o tempo para chegar. Eles têm uma região que eles chamam o Museum Campus, é onde ficam a maioria dos museus. Então, você consegue otimizar e falar, vou fazer 2 hoje, e você já ocupa vai naquela região. Ah, legal. Você facilita, né? Pelo menos você otimiza bem o tempo. Exatamente. O que eu fiz, na verdade, eu acabei fazendo bastante coisa, acho que até em menos tempo, porque no primeiro dia que eu cheguei estava chovendo bastante, então eu não consegui, eu só passei a pé pela região para fazer um reconhecimento, e nos outros dias que eu fui dividindo. Então, eu fui dividindo por região. Porém, Chicago é uma cidade um pouco, para os paulistas, a gente já está acostumado. Você olha e fala, que lindo, olha o sol. De repente o tempo muda. Então, eu fiz uma organização, mesmo não sendo agente de viagens, eu fiz uma organização por regiões e pelo tempo. Se o Tá. tempo mudar, eu mudo os meus planos. E eu fiz isso em um dia que o sol saiu, estava bem frio de manhã, e aí apareceu um sol. Eu estava no museu, o meu plano era fazer 2 museus, e eu mudei o meu plano e eu fui fazer o passeio no Rio. Tá, entendi. É aquilo, né, Né? gente? Quando a gente fala que a gente monta um roteiro e tudo mais, é para você ter uma ideia, uma base. Mas tudo isso você consegue modificar, porque imprevistos acontecem, né? Questão de tempo, às vezes você acorda mal, não acorda legal. Então, é legal isso, para você ter, para otimizar, porque ela tinha pouco tempo,
né? Mas é para você ter ideia já do que fazer e qualquer coisa você troca, você inverte. Serve como base, né? Exatamente. Uma orientação. Exatamente. Para você ter uma ideia, nesse primeiro dia que eu fiz, eu fui no aquário e aí eu aproveitei e falei, tá frio, tá nublado, eu vou em um local fechado. Fui pro aquário. E aí dentro do aquário eu vi o sol. Falei, vou mudar os meus planos. E aí Tá. eu terminei de ver o aquário e fui fazer o passeio no barco. Então, e no percurso, porque eu fiz a pé, eu já fui conhecendo a cidade, eu passei pelo Feijão, pelo parque, vi lojas. Então, você já vai conhecendo também no caminho. Fiz o passeio de barco e aí eu falei, o dia tá lindo. Hoje é dia de ir naquele prédio, eu vou ver o pôr do sol. Você já Depois, aproveita, até né? Porque vai que amanhã, amanhã chove. Mas é exatamente isso, porque tinha previsão de chuva, previsão de neve, era para chover a semana inteira. Só Uau! choveu no primeiro dia. Só choveu no primeiro dia que eu cheguei. E aí eu falei, ok, terminei o passeio de barco, eram cerca de 10, 15 minutos do meu hotel, fui a pé pro hotel, me troquei, peguei o Uber, eu cheguei no prédio exatamente na hora do pôr do sol. Depois Ah, você que coloca a foto aqui. maravilhoso, gente. Ver o pôr do sol lá do alto. Ai, que sonho. Não, foi lindo. E aí todo mundo ficou lá parado, o pessoal fazendo vídeo com time-lapse do pôr do sol. Tá. Então foi muito legal. Até mostrei foto para um pessoal do outro prédio e eles, você foi na hora certa. Eu falei, fui. Né? Assim, Então a gente vai mudando. perfeito. Então eu consegui fazer 3 passeios em um dia. E aí no outro dia eu fiz. Teve um dia que eu fui no Museu de História Natural, isso é uma dica interessante. O Museu de História Natural é muito grande, tem Tá. muita coisa para ver. Eu fiquei cerca de 3 horas e meia lá. E eu confesso que eu não olhei 100%. Em algumas salas eu entrava, eu já estava cansada, porque a roupa era um pouco pesada, e eu estava andando bastante, e aí, mas foram 3 horas e meia. Então, reserve 3 horas a 3 horas e meia, É se aquele você que você gostar até pega quase mais. meio período do dia, né? Se você dependendo, você perde ou amanhã, um pedaço da tarde. Isso, exatamente. E eles abrem cerca de 9, 10 horas, então se chegar assim que abre, é bem tranquilo. O Tá. planetário também é muito interessante, tem bastante coisa para ver, mas já não chega a gastar todo esse período de 3 a 3 horas. E o Entendi. outro prédio, na verdade também eu gastei menos tempo porque a cidade estava vazia. Então, é legal até considerar um pouquinho mais, porque, por exemplo, no Skydeck, a fila eu demorei cerca de 15 a 20 minutos para poder tirar Ah, é foto. Mas verdade, gente. Um adendo. Lá você tem. As pessoas fazem uma fila para tirar foto. Né? Porque você tem muita gente, não tem como, né? Não vai ficar aquela bagunça. Lá tudo é organizado. Então há uma fila que as pessoas respeitam para cada um ir tirar a sua foto. Como a Sil foi isso. numa época com pouca gente, acho que era meio que baixa temporada, ela conseguiu levar 15 minutos. Mas dependendo da época, se for alta temporada, vocês têm que ter um pouquinho de paciência. E, gente, respeitem as filas, por favor. É. E até interessante, já que a gente está falando, para ficar uma dica, porque eu também não sabia. No Skydeck são 4 caixas. Então, eles separam em 2 filas. Quando você tem um tempo para tirar a foto. Então, Ah, até 3 pessoas, você tem 1 minuto. Se você está em mais pessoas, acima de 3, é 1 minuto e meio para você tirar foto. E eles têm um cronômetro. Então, você entra na caixa para tirar, eles fazem um cronômetro e aí eles te avisam que você tem que sair. ah, legal, né? Porque senão fica aquela bagunça que a pessoa vai e resolve ficar lá meia hora tirando trocentas fotos porque ela não gosta de nenhuma. E você pode entrar na fila de novo, tanto que eu até tirei, eu pedi para tirar, né, porque eu estava sozinha, e aí eu fiquei meio frustrada, falei, poxa, eu queria mais fotos, e fiquei meio assim, aí eu vi que o pessoal foi para outra fila, porque tinha pouca gente. Tá. Aí eu escutei elas falando, você pode ir para outra fila. Então, ok, você vai pegar a fila de novo, tranquilo, né? Já em questão também de não ter ninguém, quando eu fui no outro prédio, que é o 360 Chicago, também uma informação, no City Pass está incluso para você entrar no prédio, mas não tá para você fazer, e no Tilt, que eles chamam, que é Tá. essa É uma parte. atração à parte que você paga. Mas não é caro. Foram $7, são $8 e $7 com desconto do City Pass. Tem $1 de Tá. desconto. Ah, gente. Não tinha ninguém quando eu cheguei. Ninguém. Uau!
Aí chegou um grupinho, aí eles foram em 6 pessoas e eu tava com medo, eu tava com receio de ir. Enrolei, não chegou ninguém. E aí a moça falou: "Você não quer ir?" Eu falei: "Mas sozinha?" Aí ela: "Eu vou com você", a funcionária. Ou seja, eu também tenho uma foto que eu fui sozinha, só tínhamos eu e a funcionária, o brinquedo era meu. Então, eu, né, não gastei muito tempo por isso também, por não ter muitas pessoas. Então, é legal sempre ter um planejamento de pelo menos 1 hora nessas atrações. E aí, Sil, com relação a custos, é uma cidade que é cara, mais ou menos? Conta pra gente. É mais ou menos. Eu diria que ela fica entre Nova York e Orlando. Os Tá. impostos são mais altos. A gente que está acostumado também a lidar com Orlando, lá são 6 e pouco por cento, lá são 10%. Então, ela se equipara a Nova York. Mas os custos são mais baixos que Nova York. Eu achei comer, comprar, achei mais barato. Foi Tá. difícil porque o dólar em si estava alto, né? Quando eu estava lá, estava nos Você tem uma 5, ideia de 5 reais. preço médio, por exemplo, de um prato? De 15, US$ 20. Tá. Eu fui no Cheesecake Factory, que eu adoro, então, né, eu fui lá, um prato que dava para dividir tranquilo, e foi US$ 16. Tá. Prato para 2 pessoas. Tá. Preço ok, dentro da média americana. Não, eu achei que o preço tá bem bom, bem razoável, na verdade. Eu fui no Italy, eu comprei várias coisinhas, comprei geleinha, uns cremes diferentes, comprei comidinhas, gastei Tá. US$ 31. Foi Uau! bastante, assim, comprei vários itens por US$ 31. E lá tem Ross, lá tem Marshalls, TJ Maxx, Olha lá, então brasileirada! Lá também tem Ross! Tá pensando o quê? Que é só em Orlando? dá para fazer compra, sim. Eles têm também os malls. Na ida, eu peguei um Uber muito legal e ele me deu várias dicas de restaurante grego e tudo mais. Quando a gente está sozinha, a gente acaba se limitando um pouquinho, não vai, não, né? E com o dólar, eu não fui para fazer compras, né? Ele me falando, vai então no mall e tal. Eu, assim, tá R$ 5, não vou não. Mas eu fui, tem Zara. Nessa avenida, que é a Michigan Avenue, tem muitas lojas legais. Tem Sephora, então dá para Tá. dá para passear. Tem shopping, tem alguns shoppings, mas se quiser fazer compras, tem alguns outlets mais afastados. Ele me deu os nomes, um chama Aurora, então aí dá para ir. Mas dá para comprar ali tranquilo, Entendi. refeição Dá para também fazer tudo em um só destino. dá para fazer tudo. E aí, Sil, eu queria aproveitar e perguntar assim para você. Você foi sozinha. Muitas pessoas ficam questionando se é perigoso ou não, principalmente mulher viajando sozinha. O que você achou? Me senti super segura. Eu me sinto bastante segura nos Estados Unidos em geral. Isso é até algo que eu estava analisando nessa viagem e foi muito tranquilo. Tem algumas áreas que a gente sabe que Chicago é uma cidade um pouco violenta, mas essas áreas são mais afastadas. Eu andei de metrô, eu peguei o metrô um dia e eu cheguei numa região quando eu fui para o museu, na área dos museus, no campus dos museus. E assim que eu desci, eu estranhei um pouquinho, porque eu estava na região mais turística, mais central, de trabalho. E aí, mas não me senti ameaçada. É só porque você vê o público que mora lá e eles têm o estilo de vida. Então eu desci, olhei, mas não me senti ameaçada em momento nenhum, me senti bem segura. Tá. Eu andei à noite ali na região também, andei de Uber. Tinha bastante gente na rua, bastante pessoas. Então, não me senti realmente em perigo nenhum. Acho bem seguro. Entendi. No geral, assim, que eu me lembro de viajar, que eu nunca viajei sozinha para os Estados Unidos, mas eu nunca vi, diferente daqui do Brasil, os homens abordando as mulheres de uma forma mais grosseira ou invasiva, né? Eu acho que eles ficam Não, muito na deles. Eu nunca vi essa abordagem agressiva. Você viu não, alguma coisa disso? nem lá e nem em nenhum destino. Em 2018, eu fui para Vegas e Orlando, sozinha também. Não tive nenhum problema. Para Miami, para Nova York, eu fui com mais 2 pessoas.
mas às vezes a gente estava um pouco afastada. Ninguém, assim, ninguém nunca me aborda. Muitas vezes eles mexem comigo, mas assim, de longe, fala, por exemplo, ô, moça, não sei o que, mas longe de você, ou se você chega na loja, fala alguma coisa, mas realmente eles não mexem dessa forma, não. Inclusive, Chicago, eu achei uma cidade, as pessoas muito educadas, muito receptivas, acolhedoras. Ela ganhou um lugarzinho especial no meu coração. Ah, Para quem gostoso Nova isso, né? York, As pessoas ficam é, com essa impressão, né? Ah, Estados Unidos, americano. Gente, mas quebra essa nossa, barreira, né? Vai de quebra, coração aberto. quebra mesmo. Outra região também que o pessoal é muito acolhedor, é no sul, em Atlanta, o pessoal é muito querido. Então, a região sulista dos Estados Unidos, eles são muito acolhedores. Tá. E tem uma rixa eu descobri que tem uma rixa entre Nova York e Chicago, né? Porque Chicago tem tudo que Nova York tem. Que é boa gastronomia, a arquitetura da cidade é linda, tem toda uma história. Eles tiveram um grande incêndio, então a cidade foi praticamente toda reconstruída. Uhum. Então, para quem vai para as duas, você tem que, por exemplo, quem foi para as duas pergunta. Eu amo Nova York, mas eu fico com Chicago. Mas Chicago ganhou um pedacinho ali. Porque Chicago é muito mais limpa, as pessoas são muito mais acolhedoras, você tem tudo, é mais barato, principalmente, por exemplo, até em hospedagem. Uma semana em Nova York sairia o dobro do que eu paguei em Olha, que legal isso. um hotel Então, de gente, rede. vamos pensar um pouquinho fora da casinha, né? Não existe só Orlando, não existe só Nova York, não existe só Miami, né? Estados Unidos é enorme, tem tanto lugar legal para conhecer, então vamos ampliar, né? Um pouquinho isso. Atlanta. Atlanta é um lugar legal, Seattle é outro que eu tenho vontade de conhecer, as Carolinas. Então, Sim, tem. a mesma região lá de Washington DC, você tem Maryland, você tem várias cidadezinhas ali que são lindas, gente. A coisa mais fofa. É verdade. E aí, E é se você bem foi no tranquilo. meio do caos, né? Tava ali começando, pipocando. Como é que foi o seu retorno para o Brasil? Foi tranquilo? O seu voo saiu no horário? Ele foi cancelado? Como é que foi essa situação no aeroporto e tudo mais? Foi bem tranquilo, eu fiquei até surpresa. Depois que eles anunciaram, o meu voo era noturno, era cerca de 10 da noite, então eu tinha o dia inteiro na cidade. E eu passei olhando, né, para ver como estava. Eles tinham aberto uma opção se quisessem alterar o voo, mas alterar no caso de adiantar. Então, no meu caso, não seria necessário. E ele saiu no horário, foi bem tranquilo, assim, no aeroporto, estava mais vazio, toda a parte de segurança, raio-x, as pessoas estavam mais conscientes, sentando longe, algumas pessoas de máscara, de luva. O voo estava bem vazio, então praticamente todo mundo sentou sozinho. Não Olha, que era, coisa! estava bem vazio. Quem estava junto era a família, era a mãe, o filho, o vó e o neto, mas a gente estava bem assim, mas saiu no horário, foi super tranquilo, chegou no horário, até comentei assim, eu super elogiei a companhia aérea, eles foram muito bacanas, gostei muito de viajar por essa companhia e Legal, que companhia que você foi mesmo, Sil? pela United. Tá. Foi minha primeira viagem, eu gostei bastante, eles são super pontuais, nossa, muito tranquilo mesmo. E eu até fiquei apreensiva para voltar no meio da pandemia, mas foi muito tranquilo. Ah, que bom! E na verdade foi até mais seguro pelo voltar mais vazio, né? Porque vocês conseguiram manter uma distância para chegar aqui no Brasil tranquilamente. E teve algum aviso aqui quando vocês chegaram no aeroporto, em Guarulhos? Ou não? Aí quando a gente chega no Brasil, na verdade, nem lá, né? A gente chegou, eu imaginei que eles fossem fazer alguma coisa, mas não, a gente estava passando pelos procedimentos normais, tinha álcool gel, em todos os lugares tinha álcool gel. E quando eu cheguei, a gente chegou aqui, a gente esperou que fosse tirar, medir nossa temperatura, avisar alguma coisa, mas não. A gente foi, pegou as malas, saímos. Tinha algumas pessoas que a gente via que era da área de saúde, mas ninguém falou nada. Até o pessoal estava comentando, falou, poxa, eles não vão nem falar nada, não vão nem medir nossa temperatura. Não falaram nada. Entendi. Uma coisa interessante que eles fizeram no hotel, que eu percebi no dia que eu estava saindo, eles colocaram os avisos e eles não iam limpar os quartos mais de quem ficasse acima de uma noite. Então, se você ficou uma noite e saiu, eles limpam o quarto. Se você fosse ficar mais tempo, aí eles já não iam limpar. Não Aí estavam limpa explicando só os no motivos. check-out mesmo, né?
Até para evitar contato. É. Tá certo, né, gente? E aí você chegou no Brasil e você ficou em casa? Fez a quarentena? Fiz a quarentena. Do dia que eu cheguei, eu já fiquei observando se tinha algum sintoma. E fiquei os 14 dias em casa, longe da família também, né? Assim, mantendo a distância o máximo Já. possível. E graças a Deus, não tive nada. Se eu tive, Nos poupe. eu nem senti. Eu acho que, na verdade, são aqueles 14 dias que você fica mais preocupada se você tem alguma coisa ou não, do que propriamente o caos ali durante a viagem, né? Mas foi mesmo, porque durante a viagem eu tomava as precauções, eu tinha álcool gel na bolsa, mantinha a distância das pessoas. Se alguém espirrava, a gente ficava assim, tossia, Meu alguém tossia lá, tossiram perto de mim, você já fica assim, né? Limpava o celular, aquela coisa toda, né? Eu também fiquei com bastante de luva, porque tava frio, então Deus! nem tinha muito isso. Mas quando eu voltei, todo dia eu media minha temperatura, de manhã e à noite, para ver se eu tinha febre. Então eu fiquei mais preocupada na volta do que Do realmente que lá, na propriamente viagem. dito. É verdade. Minha querida, muito obrigada pelo nosso bate-papo. Foi uma delícia conhecer um pouquinho de Chicago com vocês. Com você, Eu na adorei, verdade. eu que agradeço. E com vocês todos que estão nos assistindo. A Silvia, ela vai voltar num outro vídeo para contar um pouquinho para a gente sobre locação de casas em Orlando. Então, se você tem interesse nesse assunto, fica ligadinho aqui com a gente. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com os amigos. Amiga, beijo, brigadão. Beijo, eu que agradeço. Tchau!